O Área Técnica com o falso 9 continua a todo vapor. Vamos lá, eu não queria admitir, mas isso é sim um podcast, mas não é um podcast onde eu vou querer falar sobre a vida das pessoas ou trocar ideia de resenha. Isso já tem oferta suficiente no mercado. Hoje a gente vai fazer um programa internacional, vai ser o nosso primeiro programa internacional com um treinador de futebol nascido em Portugal e radicado no Reino Unido, né? Mais precisamente na Inglaterra. O Alex Brito Nogueira é um dos grandes estudiosos de futebol que eu conheço e um dos principais ali, e ele traz consigo o diferencial de ter atuado em diferentes funções na categoria de base do futebol, desde analista até treinador principal. E na sua formação como técnico, existem ali, apesar de ter muita escola famosa em Portugal, né, ser até o principal berço ali de conhecimento sobre futebol do mundo atualmente, foi na Inglaterra também, na Universidade de Staffordshire, onde ele se formou técnico de futebol e depois fez diversos cursos, desde pedagogia direcionada ao futebol para crianças, até técnico de goleiro, enfim. É um profissional completo que já passou do futsal até o futebol feminino, onde atua atualmente, tá? Então esse cara vai dividir um pouco desse vasto conhecimento que ele tem com a gente no momento que o falso 9 sai da teoria e invade a área técnica. Alex, a gente já se conhece tem um tempo e você sabe que esse é um canal que é exclusivamente voltado para análise tática. Mas é fato que a tática não é a única dimensão relevante num jogo. Então eu te pergunto, tática, técnica, física ou mental, qual é a principal dimensão de um jogo de futebol, na tua opinião, meu amigo? Olá Vítor, é um prazer estar aqui. Eu sei que você já fez essa pergunta para pelo menos mais dois convidados. Eu gostei muito daquilo que Leandro Zago disse, eu concordo plenamente com ele. Realmente a questão humana é o mais importante, tem a ver com a questão mais global. No entanto, eu como técnico de futebol, eu diria que a questão tática é a questão mais importante. Se colocarmos a tática na questão da tomada de decisão, de saber o que fazer, como fazer, acredito realmente que a questão tática é a vertente mais importante. Claro que se você não conseguir correr, se você não conseguir saltar, a questão física obviamente complementa. Se você não conseguir tecnicamente fazer um passe, receber a bola, fazer um chute, também obviamente há um problema, portanto tudo isso é importante, também depende da situação, depende da altura, depende até da idade que tem. Agora, se falarmos no futebol de top, claramente a questão tática para mim é o mais importante. Alex, assim, eu confesso que essa foi a resposta que eu mais gostei até aqui, né? Porque a primeira e a última pergunta é sempre a mesma, né? Que eu faço no programa. E eu gostei mais porque fala da minha puxa-sardinha pro meu lado aqui, da tática, né? E eu acho que esse é um debate talvez mais maduro aí no futebol europeu do que aqui. E eu queria até explorar um pouco mais esse ponto, assim. Você acha que a importância da tática no jogo ela vem crescendo no mundo todo, ou a gente estava um pouco atrasado aqui e agora que nós estamos talvez equiparando as coisas? Você acha que por muito tempo foi a técnica que determinou e agora a tática cresceu mais e já é a principal dimensão? Ou sempre foi assim? Eu vou melhorar a sua pergunta, como eu aprendi já com alguns amigos nossos brasileiros. Eu acho que neste momento o que está mais forte a nível mundial, principalmente a nível europeu, é a questão estratégica, nem a questão tática. Isto é, dentro da questão tática, que se calhar podemos considerar uma abordagem mais global do jogo, taticamente o que é que você pretende, a nível de estrutura tática, podemos falar no 3 zagueiros, 4 defesas, um ponta, todas essas questões têm a ver com o quão fluido é a sua estrutura, o quão fluida é a sua estrutura. Como é que você se consegue, durante o jogo, aplicar uma abordagem multiestrutural. E essa questão multiestrutural tem a ver com aquilo que o seu adversário tem, porque o seu adversário pode começar o jogo num 4-4-2, por exemplo, mas passado 10, 15 minutos, de repente transformar num 4-3-3. Você tem automaticamente que adaptar
não só a questão defensiva, mas também a questão ofensiva em relação ao seu adversário, sem condicionar os seus atletas. Porque também é importante passar a mensagem à sua equipa que, sim, é importante nós moldarmos ao adversário, mas sem perder a nossa filosofia, sem perder a nossa identidade. Ora, e isto tem a ver com dinâmicas. Você, por exemplo, jogar com um ponta esquerda com um pé esquerdo dá uma série de dinâmicas que jogar um ponta esquerda com um pé direito dá esta pequena diferença, por exemplo. Ou jogar, e usando o seu canal, o nome do seu canal como um bom exemplo, jogar com um falso 9 ou jogar com o Haaland, você pode jogar igualmente num 4-3-3. A nível estrutural, a nível tático, podemos dizer que é o mesmo número, 4-3-3. No entanto, a diferença entre ter um avançado móvel, por exemplo um Firmino, ou ter um Haaland, na mesma estrutura tática, altera completamente a forma como você joga. Ora, isso é muito importante. Isto tem a ver com as dinâmicas que você pretende. Você, às vezes, sem mudar os atletas, consegue diferenciar, consegue diferentes abordagens estratégicas. Portanto, eu sei que já estou a ter uma resposta muito longa, mas eu não acho... Mas a gente gosta. Eu não acho que neste momento a questão seja mais tática ou menos tática. Eu acho que já estamos numa vertente mais avançada, pelo menos aqui na Europa, mais avançada, que é a vertente estratégica. É a vertente, a tática de uma forma global é importante que cada atleta perceba, tenha uma visão mais macro da equipa, mas dentro da questão macro, dentro da questão global, é importante ter uma visão em relação aos comportamentos da unidade. E a unidade, podemos falar da unidade defensiva, do bloco defensivo, bloco centrocampista ou bloco avançado, ou até às vezes das parelhas com que você joga. Por exemplo, usando um exemplo do Flamengo do JJ. Jogar com, por exemplo, com Pedro e de Arrascaeta, num 4-4-2, por exemplo, dava algo diferente do que jogar com Gabriel e Bruno Henrique. E estruturalmente é a mesma coisa. Mas as dinâmicas que você consegue criar com diferentes atletas altera muito o jogo. Espero ter respondido à sua pergunta. Pô, Alex, legal. Depois dessa aula aí, eu queria que você, se pudesse, dividir um pouco da sua trajetória, porque, assim, olhando teu currículo, né, olhando teu LinkedIn, né, a tua carreira, a gente entende que você é um cara determinado a ser treinador de futebol, né, e praticamente zerou o estudo sobre o jogo, né, estudou desde o goleiro até o ponto esquerda, literalmente, né, passando por tudo, e até que você chegou no futebol feminino, onde você atua já há bastante tempo. Você planeja se estabelecer para sempre como um técnico de futebol feminino, ou você enxerga o futebol de uma forma sem essa distinção? Você é treinador de futebol, ponto, né? Seja feminino, masculino, futebol de base, profissional. Conta um pouco pra gente aí da tua trajetória e da tua pretensão aí para a carreira. Eu sempre tentei, eu acredito que um técnico de futebol deve fazer um percurso parecido com o jogador de futebol, com o atleta de futebol. Você pode optar sempre por duas coisas. Pode ter, e agora usando como comparação, um jovem que quer ser jogador de futebol. Você pode ter 10, 11, 12 anos e dizer, eu sou zagueiro e vou jogar como zagueiro desde os 11 anos até chegar à idade adulta. Ou então, pode tentar jogar em várias posições, até aos 15, 16 anos, e depois, nessa fase, aí sim, depois de ter bebido de várias vertentes, de várias posições, aí sim escolher uma posição para você finalizar o seu crescimento no futebol. Eu tentei fazer a mesma coisa a nível de técnico. Isto é, eu poderia ter, no início da minha carreira, começado por uma especialização mais precoce, isto é, no caso de técnico de futebol, eu podia ter apenas focado toda a minha energia em relação a ser técnico principal de futebol, ou poderia fazer aquilo que eu fiz e que eu honestamente acredito que tenha sido a melhor solução, foi os primeiros 4, 5, 6 anos do meu percurso fazer um pouco de tudo, expor-me a diferentes contextos, como você já falou, futsal, treinei futsal, tirei curso de goleiro, trabalhei como scout também aqui no Reino Unido, para o Stoke City, por exemplo,
e para outros clubes. Trabalhei como técnico auxiliar no futebol masculino, no futebol feminino, já fiz um pouco de tudo. E eu senti que essa questão era importante, uma coisa importante também. Trabalhei também como analista de desempenho, o que é algo que para mim eu senti que me ia dar um conhecimento que eu precisava de ter. E eu neste momento, já, claro que ainda há muito para fazer, eu estou longe de estar terminado como treinador, a nível de crescimento, mas eu senti que neste momento é o passo, é a altura certa para dar um passo de, aí sim, especialização do meu percurso. Claro, continuar a estudar, continuar a perceber as tendências, não só europeias, mas também sul-americanas, norte-americanas, asiáticas, Oceania também. Obviamente, há sempre diversas tendências no futebol e há sempre algo para aprender. Mas acredito que neste momento é a altura em que eu me devo focar mais naquilo que eu realmente quero fazer no futuro. E aí, respondendo também já à sua pergunta, à segunda parte da pergunta, futebol feminino, sim. Depois de eu ter feito várias coisas, acredito que neste momento a área do futebol onde eu posso maximizar o meu potencial é no futebol feminino. E aí falamos não só numa questão de paixão, eu realmente gosto bastante do futebol feminino, mas também, sem ser inocente, numa questão estratégica a nível de formação e de crescimento da indústria do futebol feminino. O futebol feminino há 20, 30 anos seria impossível você pensar em ter uma carreira no futebol feminino para pagar contas, para você viver. Hoje em dia é possível. Não é em todo lado, obviamente não é fácil ainda, não chegou ao nível do futebol masculino, também porque obviamente o futebol masculino tem um valor acrescentado que acaba por ter uma consequência depois no pagamento a treinadores, a jogadores. O futebol feminino ainda não está nesse nível, mas o crescimento da indústria já leva a que seja possível, se você trabalhar bem, se você for bom no que faz, competente, sério, você consegue ter uma ambição de ser profissional do futebol feminino. E é claramente onde eu estou e onde eu quero ficar. Muito legal esse depoimento, é inspirador aqui para mim, que tenho como sonho, já falei algumas vezes, o sonho da minha vida é ser técnico de futebol. Acho que nunca vou conseguir, porque é uma carreira que demanda muito estudo e demandaria que eu parasse a minha carreira atual para iniciar, então é uma coisa quase impossível, né? E esse canal surgiu muito como uma tentativa de realizar parcialmente esse sonho, né, e falando sobre futebol, né, e não fazendo futebol, né? Então, muito legal toda a determinação de passar por cada área e agora, né, essa especialização no futebol feminino. Uma coisa que você falou que eu achei muito legal, é uma coisa que eu já falei recentemente, né? O futebol feminino, ele está crescendo muito, né, no mundo, eu acho que finalmente, né, depois de algumas tentativas, agora até mesmo aqui no Brasil, crescendo também bastante, né, vai ter uma Copa do Mundo sediada aqui, tem ocorrido investimentos de muitos clubes, agora o próprio Flamengo entrando nisso, ainda não como deveria entrar, mas entrando, né, um pouco nisso. E aí, recentemente o Flamengo anunciou o diretor esportivo José Botto, e ele deu uma resposta que eu já dei também aqui no canal, né? Ele foi questionado sobre o futebol feminino, qual era o plano dele, futebol feminino e tal, e ele falou, desculpa, eu vou tratar futebol profissional masculino e futebol de base. Eu não tenho formação, não tenho preparo, eu não sou um profissional de futebol feminino. Eu não tenho condição de responder pelo futebol feminino. E em época de Copa do Mundo, Olimpíada, que é a hora que todo mundo sim vai ver futebol feminino, eventualmente eu sou perguntado sobre nuances táticas do Brasil no futebol feminino e geralmente eu respondo, desculpa, eu não entendo de tática no futebol feminino, eu entendo de tática em geral, só que devem existir nuances do jogo que são, sim, diferentes, porque a fisiologia das atletas é diferente da fisiologia dos atletas, então é natural que exista alguma coisa. Assim, fiz toda essa abertura para te fazer a pergunta num viés totalmente técnico, né? Hoje a gente tem que tomar muito cuidado para perguntar, porque é um campo minado. Mas é um viés 100% técnico de pergunta. Assim. Você enxerga que existe uma diferença clara
no aspecto tático entre as modalidades, assim, explico, né? Taticamente, os contextos, eles são iguais no sentido de o gramado do mesmo tamanho, a baliza é do mesmo tamanho e tudo bem. No basquete, por exemplo, tem variação, né, na linha de 3 pontos e no tamanho, no peso da bola, etc. E no futebol masculino e feminino não, é igual. Só que esse contexto é diferente, mas a fisiologia dos corpos é igual, mas a fisiologia dos corpos é diferente. Isso se transforma num componente tático que gera diferença entre as modalidades, na tua opinião? Belo preâmbulo e vou dizer que é importante também aquilo que o José Boto fez, ter a capacidade e a humildade de dizer não sei, não vou tratar, não vou responder, porque infelizmente um dos problemas, e aí é global, não é só no Brasil, é muita gente fala do que não sabe. Portanto, eu acho que é muito importante cada pessoa perceber que se não sabe, não fala. Ponto. Ok? Muito simples. Em relação à questão que você abordou, e eu percebo, é realmente, infelizmente, um campo minado. Campo minado esse que, inclusive, é uma das barreiras ao desenvolvimento do futebol feminino, porque você não pode resolver problemas se você tem medo de falar sobre os assuntos. Se você tem medo de ser julgado, de ser maltratado, de ser cancelado até, você não pode resolver problemas se você tem medo de falar sobre os problemas. E infelizmente também aqui no Reino Unido isso acontece. Eu sei que no Brasil também acontece. Passando essa questão, que eu acho importante, mas passando essa questão, indo para a questão técnica, como você falou e bem, fisiologicamente, biologicamente, são atletas diferentes. Não há nada mais injusto do que tratar como igual coisas diferentes. Porque se você quiser tratar como igual coisas diferentes, uma das coisas, entre aspas, neste caso o feminino ou o futebol masculino, um deles será prejudicado. Na minha opinião, futebol é futebol, claro que sim, mas existem várias diferenças dentro do futebol feminino e do futebol masculino. Acho que cada um deles são desportos que devem ser respeitados. Agora, tecnicamente, uma atleta feminina consegue fazer coisas que um atleta masculino não consegue, até pela questão da agilidade física, por exemplo, em que um homem, por ser obviamente mais com um desenvolvimento muscular muito mais avançado, a questão corporal, a questão do peso, a questão da agilidade física, obviamente está mais condicionado do que uma atleta feminina, por exemplo. Também na questão da força, neste caso de uma forma inversa, um atleta masculino, vamos imaginar um médio defensivo, um volante, um volante masculino, consegue receber a bola do defesa esquerdo e com 2 toques fazer uma variação de jogo para o ponta direita, porque tem a força muscular para fazer isso. Uma atleta feminina de elite não consegue fazer isso. Isto é, um atleta masculino de série C brasileira consegue fazer facilmente isso. Uma atleta de futebol de seleção brasileira provavelmente tem muitas dificuldades em fazer isso. Não digo que não consiga, mas obviamente tem dificuldades. E é normal. Isto não é estar a dizer mal de ninguém. Nós não estamos aqui a dar um peso ético ou um peso moral na avaliação técnica. Estamos apenas a ser factuais quando falamos nisto. Da mesma forma que, na minha opinião e na minha experiência, uma atleta feminina tem uma capacidade muito mais avançada, muito mais alargada de apreensão de conhecimentos, isto é, aprende mais rápido uma jogadora feminina do que um jogador masculino. E isto não é estar a chamar os homens de burros, ok? Sim. Somos diferentes. E quando você é técnico de futebol e começa a trabalhar mais no futebol feminino ou no futebol masculino, tem de perceber que cada sub-área do futebol, e aí estamos a falar na sub-área futebol masculino e a sub-área futebol feminino, cada uma delas tem diferentes especificidades, tem diferentes características em que você tem de se adaptar. E como treinador, adapta-se a essa questão. Eu já fiz isto, e eu digo isto porque já aconteceu, eu ter um treino para dar, vamos imaginar, de 2 horas para o futebol masculino, o mesmo conteúdo. As jogadoras, quando eu fui dar o mesmo conteúdo no futebol feminino, demoraram menos de 40 minutos a aprender o mesmo conhecimento. Isto é ótimo. Agora, nós não devemos comparar, não devemos
fazer uma comparação qualitativa. Isto é, não tem a ver quem é melhor. Na minha opinião, apesar de serem o mesmo desporto, são vertentes diferentes do mesmo desporto. Eu gosto imenso de ver futebol feminino e gosto imenso de ver futebol masculino. Mas eu sei, é como quando você vai ao cinema. Se você vai ver um filme, uma comédia com o Jim Carrey, você sabe que vai pagar e vai ter aquele produto. E você tem de estar mentalmente preparado para ver aquele produto. Se você vai ao cinema para ver, sei lá, um filme de terror ou um filme de ação, você já vai mentalmente preparado. Eu vou ver este filme porque eu quero vibrar, quero ter aquela adrenalina. Portanto, e você pode gostar dos dois tipos de filmes. Você pode gostar de filme de ação e filme de comédia. Não tem de escolher. E um dos problemas neste momento é quase que parece que você tem de escolher qual é o melhor. São os dois bons. São os dois muito bons. Os dois são importantes para o desenvolvimento do futebol. Os dois. Agora, na minha opinião, têm características diferentes essencialmente, porque o ator desse filme, entre aspas, é um ator diferente. Um homem, quando um atleta masculino ou um atleta feminino, ou uma atleta feminina, dá resultados diferentes pela sua fisiologia, mas também pela questão emocional e pela questão cognitiva. Estas três vertentes são muito importantes. E nós sabemos que fisiologicamente, emocionalmente e cognitivamente, homens e mulheres são, por muito que muita gente diga ao contrário, são obviamente diferentes. Não é melhor nem pior. São diferentes. E cada uma destas vertentes pode e deve ser celebrada e ser maximizada dentro do seu desporto. Grande resposta novamente, peço desculpa, mas... Não, mas é uma aula, Alex, e assim, eu estava refletindo aqui sobre 2 pontos. Uma consideração, eu jogo tênis, né? E eu sou fã desse cara aqui atrás, o Federer, né? Depois que ele parou de jogar, eu fiquei de luto e não fui mais ver. Já agora. Pô, Não, autógrafo? Também mas é gigante, né? Mas o meu preferido é Novak Djokovic. Dos 3 grandes, eu sou Djokovic. É o que eu menos gosto. Foi ensinada e foi dada na minha mão pelo Rafael Nadal. Pô, espetacular. Alex, o tênis, por exemplo, ele tem alguns paralelos com o futebol nesse aspecto da diferença entre a submodalidade, digamos assim, feminino / masculino. No tênis, em alguns torneios, já se conquistou a paridade, digamos assim, de premiações iguais. Eu acho até que a atleta mais rica, ela já está ali muito próximo do atleta mais rico, e a bola tem o mesmo peso, a quadra tem o mesmo tamanho, as raquetes são basicamente as mesmas, é claro que você pode optar por uma mais leve ou uma mais pesada. E no tênis a gente observa muito claramente uma coisa que você falou, assim, você vê o jogo feminino, ele é um jogo até plasticamente mais bonito, porque os movimentos são melhor executados, você nota que tem um pouco mais de concentração no movimento e menos concentração na força. Enquanto o jogo masculino tende a ser muito decidido pela força. O vôlei também tem um pouco disso. O vôlei feminino eu gosto mais de assistir do que o masculino, porque o masculino é só bola no chão o tempo inteiro, né? O vôlei de praia, por exemplo, feminino, eu tenho a impressão que faz mais sucesso do que o masculino. A ginástica olímpica, artística, feminina faz mais sucesso que a masculina, né? Então, tem nuances ali, né? E é gosto de cada um. Completamente. E também, não só pela questão fisiológica, mas também pela questão, neste caso até densidade óssea e questão muscular também, mas também pela questão emocional. Isto é, o homem, por ser muito mais, e agora só vem à cabeça a expressão em inglês, mas testosterone driven, isto é, muito mais focado na questão da testosterona, acabamos por ter uma agressividade muito maior na vertente da ação. A ação é uma agressão muito mais agressiva, enquanto que na vertente feminina o foco é um foco muito mais técnico e há um refinamento técnico que torna o desporto muito mais agradável de ver. Eu concordo plenamente com você. Portanto, tal como falei antes, não tem a ver com quem é melhor, tem a ver sim com o que é que você prefere. Se você prefere um jogo mais agressivo,
um jogo onde há constantemente menos qualidade técnica, mas se calhar uma capacidade física maior, provavelmente vai preferir o futebol masculino ou o desporto masculino no geral. Mas se você gosta mais da vertente técnica, no futebol feminino, neste caso, você consegue perceber muito mais, até porque também o erro paga muito mais caro no futebol feminino, por exemplo. Isto é, no futebol masculino, se você perde a bola por ter um erro técnico, se tecnicamente você recebe a bola mal, você vai atrás e recupera a bola e é agressivo, a bola você consegue retirar. No futebol feminino, se você tecnicamente perde a bola, torna-se mais complicado, por exemplo, a recuperação dessa bola. Daí você ver muito mais golos no futebol feminino do que ver no futebol masculino. Também por essa questão. Porque tecnicamente o erro é mais caro de compensar, mas também pela questão, a baliza, o golo, é a mesma dimensão da dimensão do futebol masculino. No entanto, a atleta, uma goleira, a nível médio, é obviamente mais baixa do que um goleiro masculino. Isto é, há mais espaço livre no golo. Obviamente, mais golos acontecem. Portanto, quando vejo algumas pessoas um pouco mais retrógradas a dizer não gosto do futebol feminino porque não tem golo, eu digo, você nunca viu futebol feminino. No futebol feminino, você tem muito golo. Às vezes até golo demais. Portanto... E até pegando esse ponto, Alex, será que aqui no Brasil, pelo menos, eu acho que isso tem mudado, mas a gente vê técnicos de futebol masculino assumindo equipes femininas. Eu não sei se isso acontece aí. Técnico mais veterano, está um pouco mais fora do mercado, ele vai e assume equipes femininas. Aconteceu muito com o Vadão aqui, outros técnicos de seleção brasileira que eram técnicos de masculino. Cara, uma coisa que eu acho, uma avaliação leiga, quase leiga minha, mas de quem gosta de tática, né, no desporto em geral, cara, não se usa corredor lateral demais no futebol feminino? Será que esse uso exagerado do corredor lateral, como faz no masculino, porque não tem espaço, será que não vem por culpa desses técnicos que vêm de uma outra, aspas, modalidade e tentam só replicar o mesmo plano tático sem diferenciação? Me parece muito mais adequado você ocupar mais o corredor central, o meio espaço no futebol feminino e trabalhar um pouco mais até tecnicamente em espaços mais curtos do que você procurar corredores em zona de força, tendo a força das atletas ofensivas proporcionalmente muito menor do que a força das atletas defensivas, né? Queria te ouvir sobre isso. São duas questões. Respondendo à segunda questão primeiro, a questão do corredor lateral, tem a ver, na minha opinião, com a questão do resultado. Se você sabe que a atleta que vem da base é uma atleta que, porque tudo começa na base, não é só no masculino, também é no feminino. Se a atleta da base vem preparada por um treinador mais habituado a futebol masculino, a atleta naturalmente vai estar condicionada para jogar aquele futebol. Obviamente, quando chega à equipa sénior, à primeira equipa, já vem com esse automatismo, já vem com esse... Isso já é normal a fazer, digamos assim. Mas também porque o risco é menor. No futebol, tudo é risco. E você não quer ser a atleta que perdeu a bola. E se perder a bola, vamos perder a bola o mais longe possível do seu golo. E neste caso é no corredor lateral, de preferência no meio-campo adversário. Neste caso, se você perder a bola, tranquilo, ninguém vai xingar. Se você perder a bola no seu meio-campo defensivo, no corredor central, em que rapidamente pode levar a uma transição ofensiva do adversário, isso pode levar a golo, e você, como atleta, não quer isso, mas também como técnico, também não quer perder jogo, porque se perde jogos, é despedido. Portanto, aqui já estamos a falar numa questão muito mais pragmática e numa questão de, mais do que pensar no futebol feminino no longo prazo, é pensar no futebol, e aí masculino ou feminino é igual, é o futebol resultadista, é o futebol de eu quero ganhar jogo, porque se não ganhar jogo sou despedido. É a minha opinião. Em relação à primeira pergunta, a pergunta de o técnico que treina duas equipas, ou que treina, neste caso, peço desculpa, futebol masculino ou feminino,
Eu acredito que um bom técnico de futebol pode fazer um bom trabalho, seja onde for. Inclusive, por exemplo, no futsal. Eu acho que um bom treinador de futsal pode ser um bom treinador de futebol. Porque para mim, um bom treinador, mais do que a questão técnica ou tática, é a questão emocional. É como você lida com o grupo. Você pode ser um excelente taticista, um excelente tecnicista como técnico, mas se você não consegue fazer a ligação com o grupo, você não consegue fazer nada. Um bom exemplo, por exemplo, eu sei que há pessoas que não gostam deste nome, mas um dos grandes nomes do futebol português esteve no Brasil e correu muito. Jesualdo Ferreira. Jesualdo Ferreira é um dos maiores técnicos portugueses. No entanto, ele não conseguiu ter aquela ligação com o grupo que ele deveria ter. E essa foi, na minha opinião, a maior questão, o maior problema. No entanto, JJ, Abel Ferreira e agora, bem mais próximo, Artur Jorge, conseguiram ter sucesso porquê? Pela questão do grupo. Conseguiu chegar e ter o elenco com ele. Essa, para mim, é a maior questão. Agora, para mim, o maior problema quando vem um técnico do futebol masculino para o futebol feminino é a questão de lesões. Existe uma questão muito importante e é quase uma praga no futebol feminino, que é o cruzado de ligamentos. Existem bastantes ligamentos, problemas com ligamentos no futebol feminino, muitos mesmo, e isso acontece porque muitas vezes o técnico está a treinar a atleta feminina como treina o atleta masculino. E nós sabemos, pela questão biológica de uma atleta feminina, por exemplo, até na planificação mensal do treino, quando falamos em macrociclo, em microciclo, uma atleta feminina, uma mulher, obviamente tem diferentes ciclos. O ciclo menstrual tem um impacto gigante no seu desempenho, não só físico, mas também emocional, no desporto. E quando você aplica a fórmula do futebol masculino no futebol feminino, isso pode ser muito, muito perigoso para a saúde e bem-estar da atleta feminina. Portanto, respondendo à sua pergunta, é possível um técnico do futebol masculino ir para o feminino? Sim. Agora, acho importante ter uma capacidade muito grande para se adaptar à questão da linguagem, às questões comportamentais, porque treinar homens não é igual a treinar mulheres, mas também à questão fisiológica e à questão de prevenção de lesão. Acho fundamental. Se isso acontecer, então um técnico pode claramente ter sucesso no futebol feminino. Mais uma vez, uma resposta muito longa. Não, é ótimo, né? A gente gosta, esse é um programa feito para a gente aprofundar. Insistindo um pouco mais na ocupação de espaço, nas diferenças de ocupação de espaço de uma modalidade para outra, você enxerga essa diferença que eu falei, assim, você acha que faria menos sentido tanta ocupação do corredor lateral? Na ocupação de espaço há também a questão dos metros quadrados que cada atleta consegue ocupar. Isto é, você joga obviamente, é 11 contra 11. Mas se você tem uma atleta que tem uma... Como é que eu ia pôr isto? Que tem uma diferente capacidade de cobrir um grande espaço de terreno. Obviamente, é mais complicado essa questão de ocupação do terreno. Se o campo fosse mais pequeno, isso iria mudar a perspectiva? Talvez. Porque, obviamente, é a mesma coisa de você jogar um jogo reduzido, de, por exemplo, numa quadra de futsal, você tiver 5 para 5, mas de repente tirar 2 atletas de cada equipa, a quadra é igual, mas agora tem um 3 para 3. Isto é, a percentagem de quadra que cada atleta vai ter de cobrir defensivamente é muito maior. Mas se você, em vez de retirar 2 atletas, se continuar de 5 para 5, mas em vez de ter atleta de 20 anos, tiver um atleta de 13 anos ou de 14 anos, obviamente fisicamente, estamos a falar também, apesar de ser o mesmo número, tem uma capacidade física menor. Ora, sem querer comparar, obviamente, um atleta masculino adolescente ou uma atleta feminina adulta, a questão da ocupação de espaços é importante por causa disso. Aqui no futebol feminino, no Reino Unido, por exemplo, na base do futebol feminino, o que acontece é um grupo de sub-16 feminino está no campeonato de sub-14 masculino. Muito legal isso. É isso que acontece. Isto é, você coloca
e diferença de idades de 2 anos, e por norma, uma equipa média masculina, sub-14, consegue vencer, às vezes facilmente, uma equipa elite de sub-16 feminino. E isto acontece, uma das razões tem a ver com a questão da ocupação dos espaços. Para as jogadoras femininas, é muito mais complicado, por uma questão física, essencialmente, fazer uma ocupação de um espaço tão grande, mais ainda quando jogam contra atletas masculinos. Apesar de serem atletas com 2 anos de diferença a nível de maturação física, e por vezes 4, 5 anos a nível de maturação emocional, porque nós já sabemos isso também, um atleta masculino atinge o ponto de maturação mais tarde do que um atleta feminino. Uma atleta feminina. Portanto, também nesta questão isso é importante. Ora, mas quando a equipa feminina tem bola, nós percebemos que existe uma maior capacidade de controle emocional da atleta feminina do que no atleta masculino. Isto é, aquilo que eu diria era, num mundo perfeito, se você pudesse ter magia no futebol, o que faria era um campo 1/3 mais pequeno quando a equipa feminina não tivesse a bola, porque obviamente iria ajudar a defender o gol, mas o campo com o tamanho normal, tendo a bola. A equipa com bola tem uma capacidade cognitiva muito superior e emocional também superior, de modo a fazer, a exponenciar o espaço que tem. Mas isso não é possível, obviamente. Portanto, essa questão do espaço é importante, porque o futebol, um dos fatores importantes no futebol é obviamente o espaço. Agora, essa é uma das questões mais importantes. E um dos grandes truques que nós temos no futebol feminino é, desde muito cedo, também para reduzir o espaço, é jogar com uma linha de zagueiro muito alta. Porque isso faz com que você não reduza o espaço lateralmente, mas reduza o espaço atrás até ao gol. Portanto, é a magia que você tem no futebol, e aí é futebol masculino ou feminino, não pode reduzir o espaço disponível para a equipa adversária a nível horizontal, a nível lateral, mas pode reduzir o espaço de jogo, pela regra, obviamente, do fora de jogo, pode reduzir o espaço a um nível mais vertical, mais frontal. E aí é importante para o futebol feminino, porque vai retirar espaço à equipa adversária. Claro que isso aí já traz mais um problema, que é o goleiro feminino, a goleira neste caso, ter de cobrir um espaço gigante do golo até à linha defensiva. Mas aí já é outra questão. E acaba obrigando o adversário a jogar pelo corredor, que é onde vai gerar menos perigo. Né? Exatamente. Porque não tem espaço central, porque o espaço central é um espaço que está mais curto. Mas o espaço lateral continua lá. E isso faz todo sentido. O técnico da seleção brasileira feminina, o Arthur Elias, nas últimas Olimpíadas, ele colocou uma linha de 5 para jogar. E assim, eu fiquei louco. Quando eu vi a linha de 5, eu falei, cara, isso não faz o menor sentido, porque você vai ter uma ocupação grande do corredor, o adversário não vai te atacar pelo corredor. E aí ele foi até a final, quase foi campeão olímpico, jogando nas transições e aproveitando as defesas altas, né? Então, a própria capacidade de transição rápida ela é um pouco menor, só que ele conseguiu aproveitar esse espaço que realmente eu não tinha percebido, que é um espaço que todo time vai dar, né? Que grande parte dos times vão dar esse espaço atrás da defesa, né? Nas costas da defesa. Exatamente. E aí penso que foi Johan Cruyff que falou na questão defensiva. Isto é, ele disse, se você me pedir para defender uma sala gigante, eu sou o pior defesa do mundo. Mas se você me pedir para defender uma mesa, você não vai conseguir atacar a mesa. Isto é, você alterando o espaço, modificando o espaço que tem para cobrir, pode transformar um defesa mau num grande defesa. Neste caso, no futebol feminino, quanto você mais condicionar o espaço adversário, mais vai maximizar a probabilidade que você tem de defender bem. No futebol masculino também é assim, obviamente, mas aí está, tocando na primeira questão que você fez no início da conversa, a questão tática ou técnica ou estratégica, neste caso é muito forte no futebol feminino,
por essa questão precisamente da ocupação de espaços. Sensacional. Voltando aqui para o teu compatriota, né, José Boto, ele fez uma correlação, enfim, é uma correlação um pouco perigosa, na minha opinião, aqui. Eu queria ouvir a tua opinião, porque isso é uma carta que alguns técnicos brasileiros gostam de usar, especialmente os mais nacionalistas, digamos assim, Fernando Diniz, Vanderlei Luxemburgo. E o José Boto correlacionou uma queda da produção de talentos do futebol brasileiro a uma certa europeização do jogo na formação, tá? Você acha que faz sentido? O Brasil passou mesmo a formar menos? Acho que até passou a formar menos, mas qual a explicação, então, para a gente ter cada vez mais europeus de cintura mole, capazes de driblar como brasileiros? Um exemplo que o Mauro César, um amigo meu, você deve conhecer, jornalista, Sim. Ele sempre fala, é o Hazard. Então, se europeizar o jogo é perder a essência do futebol brasileiro, como é que aconteceu para surgir o Eden Hazard com a capacidade de drible, sendo o cara que mais driblava na Premier League por, sei lá, quase uma década? O que você acha dessa opinião? Você está de acordo? Você acha que tem esse processo de formação europeizado? É isso que está pegando aqui no futebol brasileiro? O processo, se você falar no processo europeizado, eu digo que é um processo errado, então. Porque no futebol, falar em Hazard ou falar em atletas com esse flair, com essa cintura mole, como você falou, são muito, muito raros. Porque, infelizmente, na estrutura da base nos clubes europeus, cada vez mais existe uma castração da imaginação, uma castração da imaginação no futebol. No fundo é isso. Porque você, tal como eu falei há pouco na questão feminina, você no futebol masculino, uma criança que tenha 14, 15 anos, se perder a bola constantemente, provavelmente vai sair do clube. Porque existe aquela obsessão pelo controlo. E controlo significa não perder a bola. Isso poderia abrir a porta para a questão de Guardiola foi bom ou mau para o futebol mundial. Sim. Essa é outra questão. Eu acho que nós, durante muitos anos, estivemos quase enfeitiçados pela guardialização do futebol. E acho que daqui a 20, 30 anos vamos perceber realmente se Guardiola foi bom ou mau. Mas isso é outra questão. Neste momento, esta importância do controlo do jogo pelo controlo da bola é um grande problema. Em relação ao Brasil, eu não conheço o contexto brasileiro muito bem, mas esta importância que no Brasil se dá à fórmula europeia de fazer as coisas, na minha opinião, é errada também. Eu acho que a forma mais certa de fazer as coisas é quase colocar assim. Se você falar numa forma europeia de fazer a gestão do futebol, eu concordo. Porque tem a ver com uma maior responsabilização financeira no futebol. Isso acho importante. Mas no gramado sul-americano é o topo que existe no futebol mundial. E infelizmente, vocês brasileiros, e agora vou pôr isso para esse lado, vocês brasileiros olham tanto para o futebol europeu como exemplo em tudo, e isso não é verdade. E você falou com o Gabriel, eu também sigo o Gabriel, que está neste momento no Chipre a trabalhar no futebol europeu, neste caso, e você percebe que o futebol europeu não é assim tão bom comparativamente com o futebol sul-americano. A questão é o produto. Você vende melhor o produto na Premier League, por exemplo. Mas o melhor futebol do mundo, na minha opinião, não é na Premier League. Você consegue ver um jogo da Premier League que você dá sono. Porque o controlo, a obsessão pelo controle é tão grande que você não vê algo diferente no futebol. No futebol brasileiro, no futebol argentino, tem, na minha opinião, é um futebol mais cru. É um futebol mais primitivo, num bom sentido, mais sem ter é quase como você está a fazer um churrasco. Se a carne é boa, só põe sal e pimenta, não põe mais nada. E o que acontece muitas vezes é a carne não é boa e você põe muito molho, só para disfarçar o sabor. E o futebol brasileiro tem, e mais uma vez usando esta metáfora, tem a melhor carne do mundo. O problema é está a contratar um europeu
para ir fazer o churrasco. Isso é o erro. Ninguém faz churrasco brasileiro melhor do que o brasileiro. Agora, é importante atingir aquele equilíbrio de organização profissional, organização responsável, mas sem perder a magia, sem perder a criatividade, a inocência quase do futebol sul-americano, que é fundamental, porque nós na Europa não conseguimos produzir atletas como atletas brasileiros, argentinos, não conseguimos, colombianos, não conseguimos fazer isso. Agora, as exceções que você vê são exceções que vêm de contextos muito específicos europeus. Contextos, por exemplo, Holanda, Bélgica, França, em que ainda existe o futebol de rua, já vai desaparecendo, mas o futebol de rua você ainda vê bastante isso. Tem aquela quadra no cimento com rede à volta e você passa em bairros franceses, belgas, holandeses, e você ainda consegue ver esse tipo de crianças jogando bola, o que é ótimo. O azar vem daí, não vem da academia. A academia mata o azar. E isso acontece também aqui no Reino Unido. Atletas com potencial são recrutados por clubes para ir para a academia e aquele atleta, passado 2, 3 anos, aquilo que fez você recrutar o atleta perdeu. Isto é, foi o clube que matou aquele poder, aquela magia que o atleta tinha. Não foi o atleta que perdeu sozinho. E aí tem a ver com o técnico. Porque o técnico, como quer controlar, como tem aquela obsessão pelo controle do jogo e por muitas vezes o técnico, aquilo que o técnico gosta, e eu sei porque eu também já o fiz, quer ser elogiado. Um dos grandes problemas do técnico do futebol é o ego. E nós queremos ser gostados. Queremos ser o ídolo. Queremos ter a arquibancada a gritar o nosso nome. E isso também acontece no futebol de formação. Você quer ter o diretor, o pai, o agente a dizer: aquele técnico é muito bom. Você vê o jogo, um jogo controle, passa bola, a equipa vai junta, marca golos, lindo. O problema é que estamos a falar de sub-12 ou sub-13, em que aquelas crianças não deveriam jogar como uma equipa, deveriam jogar individualmente. Deveriam fazer magia e perder a bola e sofrer golo e correr outra vez. Os erros, todos esses erros fazem parte da formação do atleta. O problema é que no futebol masculino, no futebol de formação, no futebol de base, o técnico já tem essa obsessão máxima pelo controle. E isso mata o atleta. No futebol brasileiro, espero que continue a maximizar essa magia e essa imaginação também. Isso foi um baita contraponto que eu recebi com muita propriedade. Eu agradeço demais pela resposta, porque realmente você trouxe pontos assim que eu não tinha refletido, e dá até para fazer uma correlação, né? O melhor jogador do mundo hoje, o Vinícius Júnior, ele não começou sua formação numa categoria de base, ele começou numa escolinha. E isso faz toda a diferença, né? Ele começou numa escolinha do Flamengo e ali na escolinha você aprende o fundamento. Você não é cobrado pelo resultado, você não está no contexto competitivo. Depois ele foi exportado. E a gente, quando pensa no Vinícius chegando na Europa, a gente lembra dele com o Solari, que dava um técnico argentino, e eu acho que os argentinos foram os que menos se venderam para essa guardiolização do futebol, tanto que é o país onde mais vê jogo pelo corredor central e não à toa que forma os camisas 10 do mundo todo, né? E aí a gente viu o Solari dar liberdade para ele e depois chegou o Zidane castrando completamente ali e quase que desgostando abertamente dele, né? Até que chega o Ancelotti e o resto acontece. Exatamente, mas já está a existir esse retorno às origens no futebol europeu. O Bayern de Munique, por exemplo, terminou com as categorias de base mais novas, porque o Bayern de Munique tinha categorias de base sub-8, sub-9, sub-10, muito, muito novo, terminou com isso, e neste momento a primeira categoria de base que o Bayern de Munique tem já é, se não me engano, sub-12. Isto é, isso é importante. É importante que, e eu, na minha opinião, isso deveria acontecer
em mais outros clubes também. Não é bom essa vertente tão, essa condensação, essa limitação tão novo a nível de formação. Muito bom. Aula. Alex, a gente vai para a pergunta final aqui, que é uma pergunta que eu faço para todos também, né? E aí vamos falar dela. Um jornalista italiano chamado Gianni Brera, já falecido, né? Então não posso perguntar mais para ele, infelizmente. Ele uma vez cunhou a frase que diz o seguinte: um jogo de futebol perfeito terminaria 0-0. O que você acha sobre essa frase? Ele tá certo? Ele é guardiolista? Ele gosta do Catenaccio? Me conta aí. Eu acho que na sua pergunta a palavra-chave é italiano. Se o jornalista fosse brasileiro ou holandês, claramente não diria isso. Eu não acredito nisso. Eu acho que o jogo perfeito não existe. Mas se existisse, para mim o jogo perfeito é um jogo com imperfeições, é um jogo com erros. Um jogo perfeito acabaria 5-4 ou 6-5. Alguém ganha. O jogo só é jogo se alguém ganhar. Um jogo que acaba 0-0 não é jogo. Ou 0-0, ou 1-1, ou 5-5. Um jogo com empate não é jogo. É por isso que numa final de Copa do Mundo, se tiver empatado, vai a prolongamento e vai a penalti. Porque não é jogo. Empate não é jogo. Todos nós, quando somos crianças, queremos ganhar. É por isso que você vai para a rua jogar a bola com os amigos. Você quer ganhar. Ganhar sempre. Ganhar é importante. O jogo perfeito, o jogo que fez você, Vítor, se apaixonar por futebol, eu me apaixonar por futebol, o jogo perfeito é o jogo que faz com que você ganhe. Você não gosta do Flamengo, ou do Grêmio, ou do São Paulo, ou do Sporting, ou do Benfica, ou de qualquer clube. Do Flamengo. Ou do Flamengo. Você não é adepto porque empata. Você é adepto porque ganha. E mesmo quando você não ganha, você fica triste. Mas você quer ganhar. O jogo perfeito, respondendo à sua pergunta, o jogo perfeito para mim não é um jogo de 0-0. É um jogo em que alguém ganha. Com muitos golos de preferência. Se você quiser um 6-5, eu assino por baixo. É um jogo em que mesmo quem perde diz: valeu o ingresso. Mesmo quem perde. Porque viu o golo, teve emoção. Um jogo perfeito é um jogo com emoção. E é um jogo com golo. É um jogo com tristeza, com alegria. Um jogo perfeito de futebol é um jogo em que você tem emoção. Se você tiver 0-0, você vai para casa, não teve alegria porque não ganhou, não teve tristeza porque não perdeu. Isso é um mau jogo. Um jogo perfeito é um jogo com emoção. Muito bom. É um jogo com menos controle e mais emoção, né? Porque a emoção entra quando o controle sai. A emoção é maximizada pela ilusão do controle. Você nunca controla realmente o jogo. Não há nada melhor. É quase como um jogo, é quase como você está a ver um espetáculo de mágica, em que você acha que percebe o truque e de repente muda. A grande magia não é você não perceber. É você achar que percebeu e de repente tudo muda. A emoção não está na falta de controle. Falta de controle é anarquia. Você não quer um jogo anárquico. Você não quer um jogo em que é uma confusão tremenda. Você quer um jogo com momentos de controle e com momentos de descontrole. Com momentos de emoção alegre e feliz e com momentos de tristeza. Você quer um jogo montanha-russa. Você não quer um jogo contínuo. Controle por si não é jogo. Anarquia também não é. É sempre aquele misto dos dois, aquele equilíbrio muito fino entre falta de controle e controle total. Isso é o jogo. Para mim, pelo menos, emoção. Baita aula, meu amigo Alex. Muito obrigado pela tua presença. Eu vou repetir a você o que eu falo para o Zago, falei para o Gabriel também na semana passada. E vou falar para todo mundo que vier aqui, porque é uma coisa que de fato eu sinto. Vou ficar torcendo um pouquinho mais, nem falamos do Everton, né? Vou ficar torcendo um pouquinho mais. E agora, depois da sua aula, nem pelo Everton Sub-16 de hoje, mas pelas atletas que vão estar ali no profissional daqui a 2, 3, 4 anos, porque isso vai ser fruto de que o técnico do Sub-16 de hoje fez um excelente trabalho na formação de atletas e nessa fase final da formação, já é fase final da formação ali, né? Então, toda a sorte do mundo na tua trajetória de técnico, vou estar aqui torcendo, acompanhando, tirando dúvida contigo quando eu tiver, né? E vou ter muitas vezes.
E obrigado por abraçar esse projeto aqui, sem medo dos tribunais, da exposição, para a gente falar tecnicamente sobre o jogo, abordando diferenças que existem e sendo muito claro e honesto com a nossa audiência, né? Obrigado demais, Alex. Foi um prazer. E você, a meio da nossa conversa, disse que talvez não pudesse ser técnico nunca, mas que ia só fazer isto. E eu vou dizer, e acho que posso falar por muita gente que acompanha o canal, você ajuda muito técnico a ser o melhor técnico. E se calhar isso, o destino faz com que você seja até mais importante no futebol do que se o Vítor fosse o técnico do futebol. Essa partilha que você faz, até das suas dúvidas, as suas dúvidas fazem também a mim e a outros amantes do futebol pensarem mais sobre futebol. Portanto, o trabalho que você faz é muito importante. Eu sei que, obviamente, nós falamos sempre no deixar o like, no partilhar, no subscritor. Isso é importante, obviamente, você merece isso, mas também esta biblioteca eterna, que é a internet, para o bem e para o mal, este conhecimento ficará sempre cá, também para estar errado. Talvez eu daqui a 2, 3 anos perceba que algo que eu disse agora não estava certo. Isso faz parte também do meu crescimento, mas isto não poderia acontecer sem você. Portanto, continuo a fazer um excelente trabalho. Tenho a certeza que vai ser um excelente sucesso esta nova rúbrica do seu canal e muito boa sorte. O que você precisar, estou cá. Muito obrigado pelas palavras, Alex. Confesso que até me emocionei um pouquinho aqui. Valeu! E um grande abraço para você e obrigado a todo mundo que acompanhou esse programa aqui. Valeu, um grande abraço.